Papa agindo sozinho. Então aqui é importante a gente fazer alguns esclarecimentos, né, sobre o que é o humanismo. A partir do século XIV, motivado, sobretudo, né, devido aos progressos econômicos que aconteceram na Europa ao fim da Idade Média, né, século XIII, e o afluxo de riquezas que entravam pelas cidades via Mediterrâneo, sobretudo as cidades italianas, né, Gênova, Veneza, depois as cidades da região da Toscana. Muitas famílias abastadas ali. E vai começar a se despertar o interesse, né, por obras que até então, né, no mundo medieval, né, tinham sido banidas. Essas obras, elas vinham do Oriente e elas continham nelas ensinamentos, doutrinas, né, que eram contrárias à doutrina da Igreja Católica. Então essas famílias abastadas, essas famílias ricas, começaram a ter um interesse por esse assunto, né, e evidentemente utilizando o poder que tinham, né, econômico, essas obras vão adentrar a cristandade. Sobretudo, né, um livro místico, né, uma doutrina gnóstica mística chamada Hermes de Trismegisto. Através de Marcílio Ficino, né, e sob a influência e sob o patrocínio da família Médici, que era uma família muito poderosa na época. Então, a visão de humanidade começa a se modificar a partir daí, né? Começa-se a haver uma inversão da compreensão dos fenômenos históricos. Os humanistas, influenciados por essas novas ideias, vão conceber uma ideia de Idade Média ao contrário do que realmente a Idade Média foi. Por quê? Porque aqui nesse movimento humanista se começa a rejeitar aquilo que está diretamente relacionado à existência do homem neste mundo, que é o pecado original. A rejeição do pecado original pelos humanistas, ela vai criar nos homens dessa época uma ideia naturalista de homem. Ou seja, a ideia de que o homem é bom naturalmente. Não há uma natureza decaída no homem. Ora, se não há uma natureza decaída no homem, se o homem é bom naturalmente, não há também uma necessidade de redenção. Então, evidentemente que esses ensinamentos eles vão ser sempre contrários, né, ao ensinamento da Igreja Católica. O ensinamento católico se baseia na natureza decaída do homem, na promessa de redenção, na redenção feita na cruz, e a partir daí, né, a humanidade, sim, uma humanidade redimida, mas que conserva em si as marcas, as feridas do pecado original. Daí, portanto, a necessidade da Igreja como um meio de salvação, aliás, o único meio de salvação. Os homens dessa época começam a rejeitar essa ideia, né, por um suposto amor ao homem. Ou seja, o homem é bom, a natureza do homem é boa. Isso, de certa forma, está presente, né, nessa literatura do século XIV, dos chamados humanistas, mas de forma dissimulada, de forma disfarçada, porque dentro disso oculta uma outra doutrina bem expressa no Hermes de Trismegisto, que é a mesma doutrina gnóstica
dos antigos. Por isso é que esses livros, né, eles vão ser resgatados daquela literatura pagã, né, greco-romana. E é por isso, então, que o movimento que segue ao humanismo também é chamado de renascimento. Renascimento do quê? Da mentalidade pagã dos antigos gregos e dos antigos romanos. Acontece que no mundo greco-romano, dentro do mundo greco-romano, existiam as tradições e, né, o culto aos deuses, os panteões, que eram religiões, né? Era a religião oficial do Estado, mas dentro dessa religião oficial do Estado existia também uma religião oculta de mistérios. E essa religião oculta de mistério é o que vem junto, né, com essa literatura para a Europa a partir do século XIII e que vai dar corpo ao humanismo. E essa doutrina oculta diz o quê? Que o que faz o homem humanista, o verdadeiro valor do homem, a verdadeira dignidade do homem está na sua própria natureza, que contém uma centelha divina. Entendeu? Ou seja, o homem possui na sua própria natureza uma essência que está acima do natural, uma essência divina, que por alguma razão se encontra, né, encapsulada, aprisionada nesta matéria. É evidente que os humanistas eles vão dissimular essa doutrina, porque até nesse momento, né, a Igreja Católica ainda tinha um poder sobre a legislação, sobre os reis, e evidentemente que essa doutrina não poderia ser ensinada de forma clara. Então, nesse momento aqui começa a haver, né, um giro, que o Caldeirão vai chamar de giro antropocêntrico. O giro antropocêntrico. A palavra antropo significa humano. E por que ele fala giro antropocêntrico? Porque o mundo medieval ele tinha como norte, ele tinha como centro Deus. Então, o mundo medieval funcionava em torno de Deus, né? Portanto, o mundo medieval era um mundo teocêntrico. A palavra teo, Deus. O que ocorre nesse período é essa inversão, né, que vai começar um movimento que vai durar até os dias de hoje, né? Hoje nós estamos vivendo já o cume disso, né? O momento maior desse movimento, o movimento humanista, que pretende pôr o homem no lugar de Deus, ou pretende rebaixar Deus e elevar o homem. Ok? O Padre Caldeirão vai explicar.